Imagina o ministro da Defesa da Turquia, fixando o olhar na delegação russa, e cuspindo essas palavras como um soco no estômago. A Crimeia não é sua, e nunca será. O entrechocar de câmeras fotográficas ecoa no salão lotado das Nações Unidas, com um ar pesado de tensão diplomática, deixando líderes mundiais boquiabertos diante da humilhação infligida a Putin. No entanto, quem poderia imaginar que essa declaração arrastaria a Turquia para um labirinto de rivalidades antigas, onde o cheiro de pólvora histórica ainda paira no ar, e uma reviravolta surpreendente poderia incendiar o equilíbrio global? Pense nisto. E se essa postura firme revelasse uma aliança que humilha Moscou, mas arrisca bilhões em comércio, redesenhando o mapa da influência e inclinando a balança da guerra a favor da Ucrânia? Após desafiar publicamente a Rússia na cúpula das Nações Unidas, o ministro da Defesa da Turquia aprofundou sua mensagem, ressaltando que Ankara nunca reconheceu a anexação ilegal da Crimeia em 2014. Agora, imagine sentir o tremor no chão do salão da ONU, com o cheiro de café amargo nas xícaras abandonadas pelas delegações, enquanto Goulart declara apoio inabalável à independência e integridade territorial da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Louco, né? Como essa guerra verbal, gritada diante de 50 líderes mundiais, ateou fogo às ambições imperiais de Putin, deixando Moscou envergonhada e isolada. E o pior, será que essa vanglória turca vai forçar o Kremlin a recuar, ou abrir uma porta para retaliações que ninguém viu vindo? Na sequência da desafiadora declaração de Goulart na cúpula da plataforma Crimeia na ONU. Em 24 de setembro, ele não só rebateu a ocupação russa, mas também destacou a urgência em proteger os tártaros da Crimeia, como um dever moral ancorado na história. Visualiza o zunido dos telefones vibrando no salão aquecido, o contato áspero das mesas de conferência sob os cotovelos dos diplomatas, enquanto líderes de mais de 50 países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e França, selam a declaração de Nova York contra a ocupação. Como, diabos, 50 Nações Unidas podem deixar Putin com as mãos atadas, impondo sanções mais duras que queimam as exportações energéticas russas como óleo derramado? Mas aguarde a surpresa, e se essa pressão global, ao bloquear navios russos nos portos principais, forçar um colapso econômico que humilhe o Kremlin, mas revele um contra-ataque secreto que abala a União Europeia inteira? Continuando do apoio conjunto das 50 nações à posse da Ucrânia, o ministro turco enfatizou a defesa dos tártaros da Crimeia, gerando benefícios estratégicos para Ankara. Sente o ar fresco das portas da ONU se abrindo, liberando o fedor de perfume caro das delegações, enquanto Goulart reforça vínculos com a OTAN e posiciona a Turquia como ponte entre Oriente e Ocidente. Não é chocante? Como Erdogan, persistentemente, ecoa essa mensagem há anos, rejeitando a anexação da Crimeia como violação do direito internacional. E a queda? O que aconteceria se o Kremlin, por trás de seu dessentimento declarado, orquestrasse uma manobra que expusesse fraquezas na coalizão ocidental, virando o jogo contra a Turquia em um piscar de olhos? Expandindo a postura firme de Erdogan contra o domínio russo, remontamos as raízes históricas do conflito, nos séculos de tensão entre Império Otomano e Rússia. Imagem o som de cascos de cavalos ecoando pelas planícies nevadas, o vento cortante carregando o cheiro de lama úmida da Crimeia, quando as guerras de Catarina, a Grande, em 1783, arrancaram a península dos otomanos. É inacreditável, né? Como essa conquista russa, transformando Sebastopol num posto naval humilhante, inflamou um ódio que ardeu por gerações. Mas a reviravolta inesperada, e se essas cicatrizes antigas ainda hoje impulsionarem Erdogan a humilhar Putin, provocando uma escalada que poderia dividir a Europa sob o pretexto de libertação? Após as guerras sangrentas que fragmentaram o Império Otomano, a Crimeia emergiu como símbolo de perdas dolorosas, com os tártaros sofrendo deportações brutais sob Stalin. Sente a friagem penetrante dos vagões de carga sobrelotados em 1944, o cheiro nauseabundo de suor e desesperação humana, enquanto 200.000 vidas eram arrancadas da nova Ucrânia para a Ásia Central. Como uma nação pode infligir tal humilhação a seus próprios cidadãos, acusando-os injustamente de traição? E o susto final, o que se revelaria se Erdogan, ao financiar preservação cultural para os tártaros, estivesse demarcando um confronto que transforma a política em vingança pessoal contra a Rússia? Avançando da deportação devastadora de 1944, a Turquia sob Erdogan mantém viva a herança dos tártaros, investindo 50 milhões em suporte cultural e educacional. Imagina o calor das páginas de antigos manuscritos nas mãos dos estudantes.
O aroma de incenso nas mesquitas reconstruídas, enquanto Ankara denuncia prisões injustas, como a de Hamid Bekirov, e o fechamento de 25 escolas tártaras neste ano. Insano, certo? Como essas ações turcas servem de farol de esperança, contrapondo-se à opressão russa em homenagem a uma linhagem partilhada. Mas a guinada chocante, e se essa solidariedade histórica for a chave que enfraquece as alianças russas, forçando o Kremlin a libertar a Crimeia ou a enfrentar um isolamento que assusta até mesmo Pequim? Culminando no compromisso turco com os tártaros, Erdogan traça paralelos diretos entre a repressão atual e os horrores soviéticos, reforçando que a Crimeia deve retornar à Ucrânia. Ouve o sussurro dos especialistas em tecnologia moderna, sente a aspereza dos dispositivos digitais usados para preservar identidades ameaçadas, enquanto Ankara reúne aliados como Cazaquistão e Azerbaijão contra Mosca. Você pensaria que é impossível? Como um apelo à justiça histórica pode envergonhar um império nuclear, exigindo liberação imediata da península? E a virada inesperada que deixa tudo em suspense. O que aconteceria se essas iniciativas, combinadas à pressão global, desmantelassem as defesas russas num blefe humilhante, mudando o rumo da guerra em um momento de surpresa total? Refletindo nas ações turcas para preservar a cultura tártara, o cenário atual não é apenas diplomacia, mas uma missão emocional ligando passados turbulentos a um futuro incerto. Percebam os impactos dessa declaração. Ankara, por um lado, fortalece laços com o Ocidente, por outro, abandona um diálogo cordial com Moscou, fortalecendo os pins na guerra. É chocante perceber o risco elevado? E se a reação do Kremlin aos desafios divinos de Erdogan resultar num colapso econômico que expõe vulnerabilidades russas, escrevendo uma nova página de humilhação e liberdade, tornando-se um farol contra ocupantes por vir? Mas espera, as possibilidades são infinitas. A história nos leva a um momento crucial em que 50 nações uniram suas vozes contra a ocupação da Crimeia. Um ato que foi muito mais do que um simples gesto, foi uma declaração de que o mundo estava cansado das ambições de Putin. A repercussão dessa união não pode ser ignorada, especialmente quando olhamos para a economia da Rússia, que já se debatia sobre os efeitos das restrições. Esta nova declaração traz consigo um peso imenso, pressionando para ações ainda mais rigorosas, como a interrupção do comércio marítimo russo em portos estratégicos e um corte mais profundo nas exportações de energia. Para a Turquia, aderir a esse movimento global contra Moscovo traz vantagens consideráveis. Fortalece a reputação de Ankara como uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, solidifica seus laços com a Organização do Tratado do Atlântico Norte e manifesta apoio aos tártaros da Crimeia que vivem sob ocupação. Sempre forte em suas convicções, o presidente Erdogan, em um vídeo histórico de setembro de 2024, reafirmou que o retorno da Crimeia à Ucrânia é um imperativo do direito internacional. Mais de um ano se passou, mas essa declaração ainda ressoa. Como era de se esperar, a resposta da Rússia foi rápida. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, se opôs veementemente, alegando que a Crimeia é uma questão de grande desacordo entre Moscovo e Ankara. No entanto, a firmeza de Erdogan neste assunto levanta questões, principalmente quando muitos optam pela segurança do silêncio. Para entender a inabalável posição da Turquia, é necessário voltar no tempo e examinar séculos de conflitos. No auge do Império Otomano, suas fronteiras se estendiam desde as portas de Viena até as areias da Arábia. A Rússia, uma potência emergente ao norte, observava essas fronteiras com avareza, especialmente a Crimeia, um território cobiçado na costa do Mar Negro. A verdadeira turbulência começou no final do século XVIII. Catarina, a Grande, imperatriz da Rússia, lançou uma série de guerras que desmantelaram o território otomano. Com cada batalha sangrenta, os otomanos tentavam lutar, mas a pressão russa se intensificava, com canhões troando sobre as vastas planícies. Em 1774, um tratado forçou os otomanos a cederem fortalezas importantes, mas isso foi apenas uma pausa em uma longa luta. Em 1783, as forças russas invadiram a Crimeia, derrubando a Kanata em uma campanha rápida e implacável. O que aconteceu depois foi um rastro de desordem que atravessou os aliados otomanos. Essa queda não foi apenas territorial. Para os tártaros da Crimeia, significou a perda da dignidade, com a ocupação russa empurrando-os para as margens de sua própria terra.
A dor se estendeu ao longo dos séculos, especialmente marcante em 1944, quando, sob o regime de Stalin, um massacre se desenrolou enquanto os tártaros eram expurgados de sua casa, um trauma que ainda ecoa nas políticas turcas de hoje. A conexão da Turquia com a Crimeia é mais do que política, é um compromisso emocional e histórico. Defender os direitos dos tártaros não é apenas uma questão de estratégia, mas uma promessa enraizada na memória, uma linha direta que liga o passado ao presente. Ankara já investiu significativamente para preservar a identidade cultural dos tártaros, reafirmando que a luta por sua dignidade não será em vão. A batalha por Crimeia é mais do que uma luta geopolítica, é uma luta pela memória, pela dignidade, pelo futuro. A questão permanece: até quando a Turquia conseguirá resistir à pressão e defender sua posição histórica? Durante o auge do Império Otomano, seu domínio se estendia das portas de Viena até as areias da Arábia. Rússia, então uma potência em ascensão ao norte, ansiava por esses limites. Essa disputa remonta a uma antiga rivalidade, um conflito familiar que nunca foi resolvido e cujas mágoas duraram gerações. No centro dessa luta estava a Crimeia, um território brilhante no Mar Negro, lar dos crimeanos tártaros, um estado muçulmano feroz e aliado dos otomanos. A Crimeia era uma espécie de bastião, um local onde os cavaleiros tártaros se opunham vigorosamente aos invasores. O real tumulto começou no final dos anos 1700. Catarina, a Grande, uma das imperatrizes mais determinadas da Rússia, deu início a uma série de guerras que foram desgastando o território otomano. Em 1768, tropas russas invadiram os Balcãs, travando batalhas brutais contra as forças otomanas, que tingiram os rios de vermelho. Os otomanos lutaram com bravura, mas a Rússia não cedeu, com seus canhões rufando pelos campos. Em 1774, um tratado forçou os otomanos a desistirem de fortalezas essenciais, mas aquilo foi apenas uma pausa. A ambição de Catarina estava longe de se esgotar. Em 1783, as forças russas invadiram a Crimeia, derrubando a Khan em uma campanha rápida e implacável. A península caiu com pouca resistência, mas o resultado foi caótico. Embaixadores otomanos observaram seus aliados dispersarem-se enquanto Moscou hasteava sua bandeira sobre Sevastopol, transformando a cidade em uma base naval que desafiava a influência de Istambul. Para os otomanos, foi um golpe duro, abrindo portas para que os navios russos navegassem pelo Mar Negro, ameaçando rotas comerciais e locais sagrados. Cada avanço russo para o sul era como um laço apertando o pescoço do império. As guerras não pararam ali. Nos próximos 100 anos, Rússia e otomanos se enfrentaram mais 6 vezes, com cada confronto sendo mais sangrento que o anterior. A Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, mobilizou Grã-Bretanha, França e Sardenha ao lado dos otomanos. A Rússia alegava proteger cristãos ortodoxos nas terras otomanas, mas seu verdadeiro objetivo era a expansão. As batalhas se concentraram na Crimeia, onde as tropas aliadas invadiram praias sob um fogo intenso, enquanto Balaclava tornava-se lendária pela famosa carga da Brigada Ligeira. Imaginem 600 soldados britânicos avançando por um vale mortal, enfrentando os canhões russos. É uma cena épica, não é? No entanto, as baixas dispararam e mais de 500 mil perderam a vida, seja em batalha, seja por doenças. Tudo isso pela luta pelo controle da península. E agora, com a Crimeia como um pano de fundo em disputa novamente, qual será o futuro dessa região e como as nações se posicionarão? Até aqui, vimos a impressionante resistência que cercou a península da Crimeia. Soldados enfrentaram a morte a cavalo. Mas a luta pela Crimeia é um conto que nunca termina, um rancor antigo passado de geração em geração. A Rússia continuou avançando, devorando as fronteiras otomanas, do Cáucaso ao Danúbio. A cada conquista, o poder do sultão enfraquecia mais. No começo do século XX, o Império Otomano cambaleava. A Primeira Guerra Mundial foi o golpe fatal, fragmentando suas terras enquanto a Rússia desmoronava em revolução. Mas a Crimeia permaneceu, uma ferida aberta, uma lembrança ácida da glória perdida e da desconfiança que ainda castigava corações. Essas feridas não estão apenas na cartografia. Elas atingem as pessoas, especialmente os tártaros da Crimeia, cujo destino entrelaça o coração da Turquia a essa costa distante de maneira que nenhum tratado jamais poderia romper. Os tártaros eram guerreiros turcos das estepes, uma mistura poderosa da força mongol com a fé islâmica.
Criaram um kanato que resistiu séculos sob a proteção otomana. Compartilhavam idioma, cultura e até laços familiares com a Anatólia, verdadeiros primos, e não meros vizinhos distantes. Mas quando a Rússia invadiu a Crimeia, em 1783, os tártaros perderam muito mais do que território. Perderam a dignidade. O ressentimento cresceu, quando fazendeiros eslavos chegaram e os empurraram para a periferia da sua própria terra. E então veio 1944, o pior pesadelo. Sob Stalin, o governo soviético acusou os tártaros de colaborarem com os nazistas, mesmo sabendo que muitos haviam lutado pelo Exército Vermelho. De repente, cerca de 200 mil tártaros foram capturados no meio da noite. Cansados e confusos, jogados em vagões de gado com pressa e sem chance de defesa. Sem julgamento, sem apelo. Enviados para o Uzbequistão Oriental e outros lugares além, muitas vezes sem comida, sem água, sem abrigo digno. Milhares sucumbiram ao frio, à fome, às doenças. Comunidades inteiras desapareceram no silêncio. Os sobreviventes foram proibidos de retornar à Crimeia. Sua língua e suas mesquitas foram tratadas como inimigos do Estado. Para a Turquia, essa história é mais do que passado, é um drama vivo que molda sua política até hoje. Os turcos modernos veem os tártaros como irmãos, compartilhando não só mesquitas e mercados, mas as histórias de escritores e navegadores. Quando o ministro da Defesa turco, Yusar Gular, fala em proteger esse povo como um dever moral, não é mero discurso. É uma promessa gravada na alma, uma aliança que o tempo jamais conseguiu apagar. Será essa ligação histórica a verdadeira chave para entender a postura inabalável da Turquia hoje? E até onde essa herança poderá inflamar ainda mais tensões no palco mundial? O próximo capítulo revela como esse vínculo molda decisões e abalos inesperados no jogo geopolítico. A guardiã de uma cultura esquecida pode ser a peça que redefine fronteiras e alianças. O que essa luta ancestral esconde nas sombras? Um choque de interesses que promete abalar o equilíbrio já fragilizado. O esforço de proteger a identidade do Tatar não é apenas uma luta cultural, mas um grito de união. Países aliados da Turquia, desde o Cazaquistão até o Azerbaijão, observam atentamente essa situação enquanto Ankara aproxima esses laços. Dentro do próprio país, o apoio entre os 100 mil tatar que vivem na Turquia cresce, com manifestações nas ruas, onde bandeiras da Crimeia são levantadas em sinal de resistência. No cenário global, a campanha da Turquia mantém vivo o foco sobre a Crimeia, revelando a agitação que vai desde os Cárpatos até as missões de observação da ONU bloqueadas por Moscou. O que pode parecer um conflito regional é, na verdade, uma linha de faro estratégica, e a Turquia garante que o mundo não se desvie desse ponto crítico. Embora a posição da Turquia sobre a Crimeia esteja enraizada em princípios, ela também possui um forte componente estratégico. O objetivo de Ankara é expandir sua influência no Mar Negro, um troféu que tanto Moscou quanto Ankara almejam. A dominância sobre a península influencia rotas comerciais, energéticas e a posição militar, fazendo da Crimeia um elemento central no equilíbrio de poder na região. Em breve, vou explorar isso mais a fundo, explicando por que a Crimeia é tão desejada. Esse é apenas parte do motivo pelo qual o relacionamento da Turquia com a Rússia é uma delicada dança de interesses. Como membro da OTAN, a Turquia abriga bases americanas e realiza exercícios conjuntos que provocam Moscou, mas, ao mesmo tempo, opta por manter sua parceria com a Rússia em determinadas circunstâncias. Em 2017, por exemplo, Erdogan assinou um contrato de 2,5 bilhões de dólares para a compra dos sistemas de defesa aérea S-400 da Rússia, desafiando Washington e perdendo acesso ao programa do F-35. As baterias chegaram em 2019 e permanecem armazenadas, simbolizando o lado independente de Ankara. Recentemente, surgiram rumores de que a Rússia poderia querer comprá-las de volta, mas a Turquia se manteve firme, usando-as como uma vantagem estratégica. Enquanto a Turquia lida com acordos de armamento com Moscou, ela também fornece drones Bakhtar TB2 à Ucrânia, que desempenharam um papel crucial na destruição de tanques russos no início da guerra. A fabricante Bakhtar investiu 100 milhões de dólares em 2023 para construir uma fábrica perto de Kiev, ampliando a produção em meio ao conflito. Esses drones não apenas simbolizam o avanço da tecnologia turca, com mais de 500 vendidos mundialmente, mas também provocam a irritação de Moscou. O que a Turquia planeja a seguir?
Como essa relação multifacetada moldará o futuro da Crimeia e da região? As tensões irão aumentar ainda mais? Prepare-se, pois a guerra de influências está apenas começando e a dinâmica geopolítica segue uma dança intensa que pode mudar a história. A Turquia armou a Ucrânia com drones Bakhtar TB2, que destruíram tanques russos no início do conflito. A empresa fabricante, a Baykar, prometeu investir 100 milhões de dólares em 2023 para construir uma fábrica perto de Kiev, ampliando a produção em meio à guerra. Esses drones são um triunfo da tecnologia turca, com mais de 500 unidades vendidas em todo o mundo, mas essa movimentação irrita Moscou. No entanto, as ligações energéticas entre Turquia e Rússia ainda os mantêm conectados. No ano passado, a Rússia exportou 44 bilhões de dólares em petróleo e gás para a Turquia, suprindo 16% das necessidades da Europa através de hubs turcos. Neste ano, o comércio alcançou novos recordes, com a Turquia se tornando o segundo maior parceiro da Rússia, trocando 8,56 bilhões em exportações por recursos vitais. Contudo, mesmo com esse crescimento nas transações, fissuras na complexa relação entre os dois países começam a se manifestar. Isso indica que a neutralidade pode estar se dissipando, sugerindo que ambos os países estão começando a adotar posturas mais firmes. Um exemplo dessas rachaduras é o abandono do projeto do hub de gás russo na Turquia. A Gazprom propôs o projeto em 2022, mas em junho desse ano, ele foi silenciosamente descartado. O hub deveria desviar bilhões de dólares em torno das sanções, tornando a Turquia um portão de entrada para Moscou. Ankara atrasou as aprovações em razão das tensões sobre a Crimeia, até que a Gazprom declarou o projeto inviável. Essa ação custou à Rússia uma estimativa de 5 bilhões de dólares por ano. É um sinal claro de que existem problemas na sua relação. Assim, ao analisarmos do ponto de vista turco, a estratégia da Turquia se torna evidente. Especialistas a chamam de oportunismo adaptativo. Basicamente, Erdogan se aproveita de Putin, como a obtenção de gás mais barato para aliviar a inflação, enquanto evita acordos que poderiam torná-lo refém. Ao mesmo tempo, Ankara está construindo alternativas, de modo que a Rússia não possa torná-los dependentes. As importações do gasoduto TANAP do Azerbaijão cresceram 20% neste ano, reduzindo a dependência do gás russo de cerca de 40% para cerca de 30%. Isso confere à Turquia mais influência nas negociações sobre a Crimeia, pois não pode ser silenciada. O jogo cauteloso de Erdogan se estende a outros setores além da energia. A relação entre Turquia e Rússia não é baseada na confiança, mas na necessidade. Existe uma tensão constante, recalibrações frequentes e uma dança cuidadosa entre cooperação e confronto. Isso torna a Turquia imprevisível, mas com um objetivo claro em mente. Então, o que isso significa para o futuro das relações entre a Turquia e a Rússia? Existem mais jogos de poder sob a superfície? As tensões estão aumentando, e as decisões de Erdogan estão se mostrando vitais em um cenário em constante evolução. Na recente cúpula da ONU em Nova York, o ministro da Defesa da Turquia lançou um golpe retórico contra a Rússia. Yusar Gular olhou nos olhos dos líderes mundiais e proclamou que a Crimeia não é da Rússia e nunca será. Desde 2014, a Turquia se opõe firmemente à anexação ilegal da Crimeia e apoia a soberania da Ucrânia. O discurso de Gular ressoou como um grito de guerra, incendiando as ambições imperialistas de Putin diante de 50 líderes. A mensagem foi clara e direta: a Turquia está ao lado de Kiev, sem rodeios. Mas, com bilhões em comércio em jogo, a posição da Turquia pode mudar o cenário global e afetar o equilíbrio militar da guerra. Para entender a gravidade da situação, precisamos retroceder um pouco no tempo. Em 24 de setembro, ocorreu a quinta cúpula da Plataforma da Crimeia, reunindo líderes e diplomatas para apoiar a resistência ucraniana contra a ocupação russa. Durante o evento, Yasar Gular reiterou que a Turquia nunca reconheceu a anexação da Crimeia e enfatizou a proteção dos tártaros da Crimeia como uma obrigação moral. Este ato foi uma declaração pública de desobediência às intenções de Putin, acompanhada por líderes de mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e França. Juntos, assinaram uma declaração em Nova York exigindo sanções mais rigorosas aos apoiadores da ocupação. Quando uma única nação critica ações de ocupação, é fácil ignorar. Mas 50 países juntos? Isso tem um peso inegável. A economia russa já dá sinais da pressão,
cortes profundos nas exportações de energia e bloqueio de embarcações russas em portos-chave estão na mesa. Para a Turquia, fazer parte dessa frente global contra Moscou não apenas eleva sua reputação, mas também fortalece laços com a NATO e reafirma sua solidariedade com os tártaros da Crimeia. No entanto, a posição firme de Ankara levanta questões. Por que a Turquia, em meio a tantas nações que optam por permanecer em silêncio, mantém esse compromisso inabalável? Para entender, é preciso olhar para a rica história de conflitos entre a Turquia e a Rússia. Durante o auge do Império Otomano, a Península da Crimeia era um ponto estratégico e uma aliada preciosa contra os invasores. A invasão russa começou no final do século XVIII e se intensificou ao longo do tempo, culminando em guerras devastadoras que arrasaram tanto a Turquia quanto a Rússia. O cerco à Crimeia foi brutal, e a derrota otomana em 1783 marcou o início de uma nova era de dominação russa. O que a Rússia considera um porto estratégico, os turcos enxergam como uma ferida aberta. A história e a dor dos tártaros da Crimeia, depurados sob a opressão soviética, ainda ressoam profundamente na identidade turca. Quando a Rússia anexou a Crimeia em 1783, as raízes culturais e laços fraternais entre os tartares e os turcos foram rompidos. Desde então, a luta pela dignidade e pelos direitos dos tártaros é uma questão delicada e pessoal para os turcos. No contexto moderno, o apoio da Turquia à Ucrânia e aos tártaros da Crimeia é mais do que política. É uma promessa de proteger a identidade compartilhada e um reconhecimento do sofrimento passado. Recentemente, a Turquia elevou sua posição durante o aniversário da anexação, reafirmando que não reconhece a reivindicação da Rússia e se preocupa com a segurança dos tártaros. Tragédias recentes, como a prisão de líderes tártaros, aumentaram a tensão e trouxeram à tona a necessidade de atuação. A Turquia investiu em projetos culturais e educacionais para preservar a identidade tártaro, refletindo seu compromisso histórico. Esses movimentos não apenas contra-atacam a opressão russa, mas também reúnem aliados na região, colocando Ankara em uma posição de destaque. Assim, enquanto a Turquia mantém um olhar firme sobre a Crimeia, a balança de poder na região está em constante movimento. A realidade é que os atos da Turquia transcendem a diplomacia, são um chamado à luta pela justiça e pela memória, ecoando a dor de um passado que se recusa a ser esquecido. A questão persiste: até onde a Turquia irá para garantir a liberdade dos tártaros da Crimeia e estabilizar sua posição no Mar Negro? A batalha pelo controle continua, e suas repercussões ressoam em todo o mundo. Com os ventos da tensão soprando no Mar Negro, a Turquia emerge como uma peça-chave na intrincada dinâmica geopolítica da região. O ministro da Defesa turco, Yazar Gular, fez uma declaração contundente que ressoou em todo o mundo na Assembleia da ONU, onde reafirmou que a Crimeia nunca pertence à Rússia. Essa declaração não foi apenas uma afirmação heróica, mas um golpe direto nas ambições de Vladimir Putin. Afinal, a Turquia não reconhece a anexação da Crimeia e se compromete a apoiar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia desde 2014. Mas por que essa postura é tão vital? Para compreender, é necessário retroceder e explorar a importância estratégica do Mar Negro. Esse mar não é apenas um vasto corpo d'água, mas uma artéria vital para os interesses comerciais e energéticos da região. Com uma extensão impressionante, o Mar Negro abriga rotas de transporte que movimentam cerca de 400 milhões de toneladas de carga anualmente. Entre elas, estão os óleos de girassol da Ucrânia e metais búlgaros que abastecem os prateleiras da Europa. Se a Rússia consolidar seu controle sobre a Crimeia, isso não só fortalecerá sua presença no Mar Negro, mas poderá enfraquecer consideravelmente a influência turca sobre essas rotas vitais. A modernização da frota russa, que recebeu investimentos de aproximadamente 10 bilhões de dólares, a torna uma ameaça significativa a navios mercantes e a oleodutos. A presença militar na região complica ainda mais a situação. A frota russa do Mar Negro, baseada em Sevastopol desde 1783, conta com 80 navios, incluindo embarcações capazes de disparar mísseis a uma distância de 1.000 quilômetros. Em contraste, a Marinha da Ucrânia foi gravemente afetada pela anexação e agora conta com um número limitado de embarcações operacionais. Nesse cenário, a Turquia se posiciona como um baluarte, utilizando suas próprias forças navais para patrulhar as águas e garantir a segurança marítima. Você sabia que a Turquia, sob o comando de Erdogan, já bloqueou a passagem de navios de países fora da região durante a invasão da Ucrânia?
Essa medida não só retardou a movimentação de destroyers americanos, mas também deu aliados da OTAN um tempo precioso para a resposta. O controle do Mar Negro não é apenas uma questão de supremacia naval, é uma questão de quem poderá influenciar o Mediterrâneo e garantir ou cortar suprimentos vitais. A assinatura do Acordo de Grãos em 2022, mediado pela Turquia, destacou a fragilidade das relações nesta região estratégica. O que acontece a seguir? Como a Turquia continuará a equilibrar sua posição entre fortalecer sua influência e manter a paz em um cenário tão volátil? A batalha por controle no Mar Negro está apenas começando e as repercussões poderão se estender muito além de suas águas. Imagine a tensão no ar, ministros da defesa de 50 países reunidos da ONU, e o turco Hulusi Akar, com olhos flamejantes, mira direto na Rússia. Crimeia não é sua, e nunca será. Sentimos o cheiro de suor nos corredores diplomáticos, o som de aplausos ecoando, humilhando Moscou em plena Assembleia Global. Mas e se essa declaração ousada for o estopim para um confronto ainda maior? Quem imaginaria que o apoio turco aos tártaros da Crimeia pudesse reescrever alianças, arriscando bilhões em comércio e pressionando Putin contra a parede? As ruas de Istambul ferviram com manifestações pró-Ucrânia, enquanto em Moscou, portas batem com força, ecoando raiva reprimida. Você acha que Erdogan joga limpo? Ou há segredos que poderiam explodir tudo? Avancemos. Em setembro, na quinta edição do Summit da Plataforma da Crimeia, Akar reforçou: a Turquia nunca reconheceu a anexação russa. Apoiamos Kiev totalmente, e a proteção dos tártaros é dever histórico. O ar carregado de expectativas, vozes diplomáticas murmurando promessas, enquanto 50 nações, incluindo Estados Unidos, Reino Unido e França, assinam uma declaração global contra a ocupação russa. Ei, 30%! Esse é o aumento em preços de alimentos causado pela guerra, deixando milhões famintos na África. E as sanções? Bloqueios a navios russos em portos-chave, cortes em exportações de energia. Uma humilhação pública que ecoa além das paredes da ONU. Mas por que a Turquia arrisca tanto? Para Erdogan, Crimeia não é só geopolítica, é identidade. Séculos de disputas, desde guerras otomano-russas, com rios tintos de sangue e canhões trovejando. Imagine Catarina, a Grande, arrancando Crimeia em 1783, deixando os tártaros exilados por Stalin em 1944, 200 mil deportados em vagões gelados, homens, mulheres e crianças chorando ao frio cortante, odores de medo e fome. Pergunta chocante: e se a história se repetir, mas agora com Erdogan chutando a porta russa? Detalhes sensacionais: o tapa ecoa na Assembleia. E reaparece anos depois em 2024, com Erdogan proclamando o retorno de Crimeia como exigência do direito internacional. Kremlin responde rápido: desacordo total, palavras ácidas reverberando. Mas ele não cede. Mesmo com riscos como cortes no gás, fábricas parando, turismo caindo em 4 bilhões de dólares. Reviravolta: apoios inabaláveis fortalecem laços com a OTAN e abrem 20 bilhões em contratos, como vendas de F-16 e caças Yak-141. Mas o verdadeiro gatilho emocional é pessoal. Tártaros, guerreiros turco-mongóis, irmãos culturais, perdendo terra e honra com invasões russas. Stalin os acusou injustamente, enviando para a Sibéria, proibindo idioma, destruindo mesquitas. Turquia investiu 50 milhões em bolsas, livros e tecnologia para preservar essa identidade. Em março, no aniversário da anexação, Ankara condenou detenções, mais de 200 prisões desde 2014, escolares fechadas, líderes como Servet e Kudjayarov presos por extremismo. Manifestantes na Crimeia tremem sob repressão, enquanto exilados como Refat Shubarov agradecem Turquia como farol contra a opressão. Estratégia de Erdogan? Equilíbrio perigoso. Apoio à Ucrânia inclui fábricas de drones e exercícios navais conjuntos. União Europeia injeta 2 bilhões de euros em portos turcos, crescendo o comércio em 15%. Fortalecendo rotas da Ásia Central. Mas os riscos? Ciberataques russos ou conflitos proxy na Síria. Ainda assim, recompensas, alianças com Cazaquistão e Azerbaijão, repelindo influência russa com drones ajudando Baku em Nagorno-Karabakh. Recapitulando, Ankara humilhou Putin globalmente, mas riscos econômicos assolam Istambul. Você acreditaria se dissesse que navios destruidores americanos buiam aos aliados da OTAN?
O confronto no Mar Negro importa. Quem controla influencia o Mediterrâneo, cortando suprimentos ou protegendo portos quentes russos. Acordo de grãos turco em 2022 estabilizou mercados após guerra travar 25 milhões de toneladas de exportações globais. Agora, com mísseis ucranianos atingindo Sebastopol, frota russa perdeu 20% de seus navios, danificados, afundados, em retirada forçada. Você imaginou que ataque assim pudesse virar jogo? Rússia quer acesso ao sul para apoiar operações na Síria. Turquia contra-ataca ajudando Azerbaijão, protegendo rotas energéticas. É jogo de soma zero, e Crimeia pode decidir tudo. Mas e se Erdogan perder negociação por sanções econômicas duras? Toque de sino aos ouvidos. A bomba relógio da guerra no Mar Negro tic-toc. E se Erdogan fosse derrubado por vazamentos russos? A tensão cresce, com cheiros de pólvora e ondas batendo. Vai explodir tudo agora? Nos últimos tempos, a situação na Crimeia se tornou mais acirrada e, no centro desse turbilhão, a Turquia se destacou com uma declaração poderosa durante uma cúpula das Nações Unidas. O ministro da Defesa turco, Yazar Gular, fez um claro desafio a Moscou, afirmando que a Crimeia nunca foi e nunca será da Rússia. Essa posição, firmada desde 2014, reafirma o apoio da Turquia à Ucrânia e simboliza um acirramento das relações entre os dois países. Imagine a cena, cerca de 50 líderes mundiais presentes, enquanto Yazar Gular lança suas palavras com a força de um punho cerrado. A Crimeia é da Ucrânia. Essa mensagem ressoou como um grito de guerra, incendiando as já tensas ambições imperialistas de Putin. O impacto disso não é só verbal. A Turquia, que possui laços econômicos profundos com a Europa, agora atua como um elo vital entre o Ocidente e um Oriente que se recusa a se deixar dominar. Desde a ocupação da Crimeia, o papel da Turquia tem sido de um defensor incansável, não apenas por razões políticas, mas por laços históricos profundos com os tártaros da Crimeia, um povo intimamente conectado à sua própria identidade nacional. Este passado de opressão molda as ações de Ankara, tornando a luta pela liberdade dos tártaros uma questão moral que transcende fronteiras. A resposta de Moscou não tardou. O Kremlin, ferido pelo ato de desobediência, rechaçou as declarações e aplaudiu seus esforços para manter as áreas que considera pertencentes a ele. Mas quantas vezes a história se repete? As feridas entre Rússia e Turquia não são novas, remontam aos tempos do Império Otomano. A história de conflitos sangrentos do passado ecoa nas veias do presente. Enquanto os turcos veem nos tártaros da Crimeia irmãos na luta, a presença russa se torna cada vez mais opressora. A Turquia, com suas ricas tradições e ambições geopolíticas, se destaca como um novo guardião da Crimeia, enquanto observamos o desenrolar desta emocionante e dramática contenda. À medida que o conflito se intensifica, os olhos do mundo se voltam para a Crimeia. A luta por essa terra não é apenas uma questão de território, mas de identidade, dignidade e história. A cada movimento, a tensão se eleva. O que acontecerá a seguir neste embate épico? As lealdades vão se solidificar ou a história tomará um rumo inesperado? É um jogo de poder entre múltiplos atores, e a resposta pode mudar tudo. Resumo da parte anterior: a batalha por Crimeia está em um ponto de virada. No passado, a ideia de Ucrânia retomar a península parecia distante. Agora, a situação mudou, tornando-se uma preocupação real para planejadores militares e diplomatas. As forças ucranianas estão em plena ofensiva. Com o apoio de armamentos ocidentais, a confiança cresce. As ofensivas em Kherson e Zaporizhia já interromperam rotas de suprimentos cruciais. Sistemas fornecidos pelos Estados Unidos, como os GLSDBS lançados de plataformas de alta altitude, atingem alvos em Crimeia, que antes eram inacessíveis. Treinadas pela OTAN, as forças especiais ucranianas realizam incursões atrás das linhas inimigas. Elas destruíram estações de radar e sabotaram depósitos. Isso forçou a Rússia a realocar suas tropas de elite para Sevastopol. Esse movimento evidencia a fragilidade da Rússia em outras áreas. Imagens de satélite revelam uma queda acentuada na atividade aérea nas bases crimenses. Aviões Su-34 e outras aeronaves pesadas foram transferidos para Krasnodar. Essa não é uma nova estratégia, mas sim uma retirada sob pressão. Pela primeira vez desde 2014, o controle da Rússia sobre Crimeia enfrenta um desafio real, não apenas em discursos, mas nas trincheiras da batalha.
Esses avanços chamaram a atenção da OTAN. Líderes ocidentais estão aumentando o apoio à Ucrânia. A União Europeia, anteriormente cautelosa, agora se pronuncia de forma mais ousada. Nos bastidores, planos para a reconstrução pós-guerra já estão em andamento. Empresas turcas estão se posicionando para liderar grandes projetos de infraestrutura, como portos, ferrovias e redes de energia. Com bilhões em investimento sendo discutidos. Enquanto isso, a Rússia está cravada em sua posição. Quase 50.000 soldados estão agora posicionados em Crimeia, cercados por trincheiras e campos minados. A situação é crítica, e muitos soldados se tornam vítimas de suas próprias defesas. Putin mantém a narrativa da batalha como uma luta pela identidade da Rússia, e a pressão está crescendo a cada dia. Contudo, a resistência e a determinação da Ucrânia estão longe de serem subestimadas. Início da nova parte, mas o que pode acontecer quando a luta pela Crimeia se intensifica ainda mais? Será que a Rússia conseguirá sustentar seu domínio, ou a Ucrânia surpreenderá o mundo? Prepare-se para uma reviravolta. Em um momento crucial na política global, o ministro da Defesa da Turquia desferiu um golpe verbal impactante contra a Rússia durante uma cúpula da ONU em Nova York. Yazar Gular, com firmeza, declarou que a Crimeia nunca será da Rússia. Desde 2014, a Turquia não reconhece a anexação ilegal da Crimeia e, em um ato corajoso, repetiu seu apoio à independência e integridade territorial da Ucrânia, incluindo a Crimeia. Essa afirmação ressoou forte entre 50 líderes mundiais, acendendo as chamas das ambições imperiais de Putin. A mensagem de Goulart foi clara e pessoal, servindo como um clamor de guerra que reconheceu a resistência do povo ucraniano e contratualizou um apoio inabalável de Ankara a Kiev. No entanto, com bilhões em comércio em jogo, a posição da Turquia pode mudar não apenas o mapa da influência, mas também o equilíbrio militar no conflito. Para entender o que provocou essa nova rodada de confrontos, precisamos voltar a setembro, quando a quinta cúpula da plataforma da Crimeia ocorreu na ONU. Um manifesto resultante, assinado por mais de 50 países, pedia sanções rigorosas contra aqueles que apoiam a ocupação russa. Através dessa unidade, o mundo declarou que não mais aceitava o que Putin impunha. Mas a questão é, até onde a Turquia está disposta a ir? No final do século XVIII, durante o auge do Império Otomano, a Crimeia era um prêmio cobiçado no Mar Negro. A Rússia, emergente e voraz, lançou campanhas sanguinolentas para expandir seu território, culminando na ocupação da Crimeia em 1783. Ali, o povo tártaro da Crimeia, que tinha laços profundos com a Turquia, perdeu não apenas suas terras, mas sua dignidade e identidade. Este passado doloroso ainda ressoa nas políticas turcas contemporâneas. O regime de Stalin, em 1944, resultou na deportação brutal dos tártaros da Crimeia, marcando a história de um povo que viveu sob a proteção otomana por séculos. Em contraste, a Turquia, reconhecendo esse vínculo, investiu na preservação da identidade tártaro-crimeana. A cada declaração enfática em defesa dos tártaros, Ankara reafirma seu compromisso com a solidariedade. Enquanto a Rússia tenta sufocar a resistência com repressões, a Turquia se coloca como defensor dos direitos humanos e da identidade coletiva. Contudo, a batalha não é apenas local. O futuro da Crimeia poderá influenciar não apenas a Ucrânia e a Rússia, mas também as relações geopolíticas entre continentes. A posição da Turquia na crise tem implicações que se estendem até a China, que observa atentamente o cenário. Com o controle estratégico sobre os estreitos e a crescente influência na Crimeia, a Turquia emerge como uma potência que desafia tanto os líderes europeus quanto as necessidades comerciais asiáticas. À medida que as tensões aumentam e o jogo de poder se intensifica, a pergunta crucial permanece: a Turquia, ao lado da Ucrânia, poderá se tornar não apenas uma voz, mas a voz que redefine o equilíbrio de poder global? Com cada passo que Ankara dá, o futuro da região se desenha diante de nós, num tabuleiro de xadrez onde cada movimento pode mudar tudo. O que está por vir? O destino da Crimeia poderá não ser apenas uma questão de ocupação, mas uma luta pela própria essência de identidades. Sons de passos apressados ecoam nas ruas de Nova York enquanto mais de 50 líderes mundiais se reúnem para uma cúpula inédita da ONU. O clima está tenso e as expectativas são altas. De repente, o ministro da Defesa da Turquia, Yazar Gular, levanta sua voz com determinação e dispara um golpe verbal contra a Rússia: a Crimeia não é sua e nunca será.
Essas palavras cortam o ar, reverberando um forte sentimento de apoio à Ucrânia, que não reconhece a anexação ilegal da península desde 2014. Goulart deixa claro que a Turquia está ao lado de Kiev, sem margens para dúvidas. Isso não é apenas uma declaração, é um grito de guerra que acende as ambições imperiais de Putin perante as potências globais. O futuro do comércio e a balança militar estão em jogo, enquanto as relações internacionais se estendem entre aliados e inimigos. Em 24 de setembro, a quinta cúpula da plataforma da Crimeia ocorre na ONU, reunindo figuras influentes que, assim como Goulart, se opõem à ocupação russa. A declaração, unificada por líderes dos Estados Unidos, Reino Unido e França, pede sanções mais severas aos apoiadores da ocupação. 40.000 barcos cruzam anualmente os estreitos turcos, fazendo da Turquia um jogador estratégico no cenário global. Mas o que está em jogo além das palavras? Os campos de gás do Mar Negro, que podem gerar bilhões até 2030, atraem o interesse de gigantes como a China. Com a Turquia no controle, um cenário de escassez energética poderia desestabilizar toda a região e forçar migrações. Aqui, a defesa nacional vai além, trata-se de moldar o futuro e proteger identidades. Enquanto o eco da declaração de Goulart ainda ressoa, a história do passado começa a ser revisitada. Durante o domínio do Império Otomano, os conflitos com a Rússia foram intensos, e a luta pela Crimeia se transformou em um legado de dor não apenas territorial, mas humano. Os tártaros da Crimeia, vistos como irmãos pela Turquia, carregam a memória de massacres e exílios. Flashbacks de ancestros e batalhas ensanguentadas fazem ecoar a urgência de defender uma cultura marcada pela dor e resistência. Lembranças de um povo que, ao longo dos séculos, se viu ameaçado por forças externas. Com a Turquia forte e unida, cada ação para apoiar os tártaros é um passo em direção à justiça e à paz, prometendo um futuro onde a dignidade e a soberania prevaleçam. Essa história não é apenas sobre geopolítica. É sobre a luta por identidade e memória. E assim, enquanto os líderes mundiais discutem e as tensões aumentam, uma questão paira no ar: até onde a Turquia irá para proteger seu legado e seus irmãos da Crimeia? Essa luta por dignidade e autoafirmação continua, e o desfecho de cada passo pode mudar o destino de uma nação inteira. A tensão geopolítica envolvendo a Crimeia está se intensificando, e um novo protagonista surge nesse cenário: a Turquia. O ministro da Defesa turco, Yazar Goulart, recentemente fez um discurso poderoso na Assembleia da ONU em Nova York, reafirmando que a Crimeia nunca foi de Moscovo e que a Turquia não reconhece a anexação ilegal do território. Sua declaração foi um verdadeiro grito de guerra que reverberou entre líderes mundiais, confrontando diretamente os planos imperialistas do presidente russo, Vladimir Putin. Mas o que realmente está em jogo nesta disputa? Enquanto a economia russa enfrenta enormes desafios, com uma onda crescente de descontentamento nos canais de comunicação militares, o cenário na Crimeia se torna cada vez mais delicado. Soldados russos estão lutando em condições desumanas, cercados por trincheiras e campos minados. Relatórios indicam um aumento de 38% nas mortes em combate desde julho, enquanto as famílias das vítimas em regiões como Daguestão e Buriácia exigem respostas, pressionando o Kremlin. Essa insatisfação também não passa despercebida pela Turquia, que está observando atentamente cada movimento, consciente de que seu tempo de espera pode ser vantajoso. A pressão interna da Rússia está crescendo, enquanto a influência externa da Turquia se solidifica. O desejo de Ankara em apoiar a Ucrânia, de se posicionar como a ponte entre o Ocidente e o Oriente, e de derrubar as barreiras de diplomacia estão se tornando um elemento-chave nesse quebra-cabeça. Se o governo ucraniano sair vitorioso, a Turquia se estabelecerá como um ator central na reconstrução da região. Mas se Moscovo mantiver a Crimeia sob seu domínio, a Turquia ainda sairá fortalecida por não ter recuado. Enquanto isso, a China observa silenciosamente, ciente de que qualquer instabilidade na Crimeia pode prejudicar sua famosa iniciativa do Cinturão e Rota, assim como seu comércio. A Turquia, por sua vez, está aproveitando esse momento para ampliar sua influência e estabelecer laços diplomáticos valiosos, não apenas com a OTAN e a União Europeia, mas também com Pequim. Assim, a luta pela Crimeia transcende meramente o controle territorial. Ela representa um embate por identidade, segurança e poder. E caso a Turquia sustente sua posição, conseguirá não apenas ajudar os ucranianos, mas também solidificar seu papel como uma potência regional influente. O que ainda pode acontecer?
A tensão continua, e cada decisão tomada pode mudar o rumo da história. O que será do futuro da Crimeia e de seus habitantes? A resposta para essa pergunta ainda está por vir, mas a batalha que se desenrola está longe de ser resolvida. Sons de passos apressados ecoam nas ruas de Nova York enquanto mais de 50 líderes globais se reúnem para uma cúpula histórica da ONU. A atmosfera está carregada de tensão, e as expectativas são elevadas. De repente, o ministro da Defesa da Turquia, Yazar Gular, se impõe e dispara um golpe verbal contra a Rússia: a Crimeia não é sua e nunca será. Essas palavras cortam o ar, reverberando um forte apoio à Ucrânia, que, desde 2014, não reconhece a anexação ilegal da península. Goulart declara, com firmeza indiscutível, que a Turquia está do lado de Kiev. Essa não é apenas uma declaração, é um grito feroz que incendeia as ambições imperiais de Putin diante das potências mundiais. Nesse cenário, não apenas palavras estão em jogo. O futuro do comércio e o equilíbrio militar estão em equilíbrio delicado em um tabuleiro global repleto de aliados e adversários. Na cúpula do dia 24 de setembro, intitulada Plataforma da Crimeia, um punhado de líderes, incluindo representantes dos Estados Unidos, Reino Unido e França, uniu vozes em um apelo por sanções mais severas contra os apoiadores da ocupação russa. Anualmente, cerca de 40 mil barcos cruzam os estreitos turcos, tornando a Turquia um jogador estratégico em um jogo complexo. No entanto, o que está em jogo é muito mais profundo do que uma mera disputa territorial. Os campos de gás no Mar Negro, com potencial para gerar bilhões até 2030, puxam o interesse de potências como a China. Caso a Turquia exerça controle efetivo, uma escassez energética poderia desestabilizar toda a região, forçando migrações e alterando o equilíbrio de poder. Para os turcos, a defesa nacional transcende possuir terras, trata-se de moldar o futuro e proteger identidades. Enquanto as palavras de Goulart ecoam e a cúpula se desmantela, a história vinda do passado começa a ser revisitada. Durante o domínio do Império Otomano, conflitos com a Rússia não foram apenas em termos de território, mas também em relação humana. Os tártaros da Crimeia, vistos como irmãos pelos turcos, guardam a amarga lembrança de massacres e exílios. Flashbacks de ancestrais e batalhas sangrentas enfatizam a urgência de defender uma cultura marcada pela dor e pela resistência. São lembranças de um povo que, ao longo dos séculos, enfrentou ameaças externas. Com a Turquia agora forte e unificada, cada ação para apoiar os tártaros é mais um passo em direção à justiça e à paz. Promete-se um futuro onde a dignidade e a soberania prevaleçam. Esta narrativa vai além da geopolítica, trata-se sobre uma luta por identidade e por memória. Enquanto os líderes internacionais deliberam e as tensões aumentam, uma pergunta paira no ar: até onde a Turquia irá para proteger seu legado e seus irmãos da Crimeia? Essa luta por dignidade e autoafirmação persiste, e o desfecho de cada movimento pode mudar o destino de uma nação inteira. Retornando a uma era de conflitos, visualizamos os dias antigos, quando a Crimeia era uma joia disputada. O cheiro do sal do mar misturado à fumaça dos canhões. A sensação tensa de batalha iminente. Os sons dos tambores de guerra ressoavam enquanto guerreiros se preparavam para a luta. Essas memórias não estão apenas nos livros, elas estão no sangue dos tártaros. A luta é por algo maior, não se resume apenas ao presente, mas atinge as profundezas do passado e traz à tona a necessidade de reconhecer o sofrimento. A cada passo, o eco daquelas vozes se intensifica. Enquanto a história se desenrola, o que virá a seguir? Uma revelação que pode alterar o curso dos eventos está prestes a emergir.